História 1. Decidir o rumo da minha vida universitária por conta própria? Claro, isso é algo que posso fazer. Importante, vou mencionar uma situação de assédio sexual a seguir. Terminei recentemente o meu segundo ano na faculdade e retornei à casa dos meus pais para passar o verão. No início, comecei o meu segundo ano de faculdade com um estágio de verão, mas logo o abandonei devido ao assédio sexual que sofri por parte do meu chefe. Durante esse emprego, eu era submetido a jornadas extenuantes de trabalho, de 12 a 16 horas por dia, ao ar livre, sob o calor úmido do meio-oeste americano. Geralmente, eu trabalhava 4 dias seguidos, e nos fins de semana, aproveitava para passar um tempo com o meu namorado. Após abandonar esse trabalho, consegui um emprego em período integral em um restaurante local, onde trabalhava de 30 a 40 horas por semana. É aí que a história fica interessante. Meus pais também trabalham em período integral, o que significa que, na maioria das vezes, eu tinha os dias livres para cuidar da limpeza e me preparar mentalmente para o trabalho. Minha mãe me comunicou que eu deveria ajudar nas tarefas domésticas e cuidar dos nossos cães. Entendi a responsabilidade e me empenhei muito na limpeza. Nos dias de folga, era minha responsabilidade lavar a louça, limpar a cozinha, arrumar o meu quarto, o quarto dos meus pais, o banheiro, a sala e ainda cuidar dos cães. Em algumas ocasiões, chegaram até a me chamar de escrava da casa. Se, por acaso, eu não conseguisse fazer uma limpeza profunda em algum cômodo, era repreendida e rotulada como preguiçosa, o que só aumentava minha ansiedade e comportamento depressivo. À noite, quando chegava em casa depois do trabalho, meus pais já estavam dormindo, e isso acabou reduzindo muito nossas conversas. Em agosto, enquanto me preparava para o próximo semestre na faculdade, meus pais me surpreenderam com a notícia de que não iriam mais custear meus estudos e que eu precisaria encontrar uma solução por conta própria. Os custos da faculdade que frequentei nos últimos 2 anos chegavam a cerca de $32.000 antes de bolsas de estudo e empréstimos, então eu compreendi que isso estava gerando um grande estresse financeiro para eles. Fui confrontada com a necessidade de resolver tudo sozinha e com a acusação de que havia sido preguiçosa durante todo o verão, sem me preparar devidamente para a faculdade, o que, no entanto, não era verdade. Tenho 20 anos e não possuo histórico de crédito que me permita solicitar um empréstimo online. Foi extremamente frustrante ser rotulada de preguiçosa quando estava trabalhando em tempo integral e tentando manter um relacionamento à distância. Conversando com o meu namorado, ele sugeriu que eu fosse morar com ele. Aceitei prontamente a oferta e fiz a mudança. Estava cansada de ser constantemente subestimada pelos meus pais por não fazer o suficiente para eles. Agora, estou morando com meu namorado, iniciando aulas online na faculdade, trabalhando em período integral e economizando dinheiro para os custos da faculdade e outras despesas. Meus pais não estão nada felizes com essa decisão, mas sabem de uma coisa? Eu consegui resolver a situação. Estou feliz, me tornando mais estável financeiramente, o melhor de tudo, estou vivendo com o meu namorado, sem precisar enfrentar a distância. Diria que consegui resolver muito bem a situação. História 2. Pelo menos, foi o que me disseram. Primeiro, eu escrevo como falo e sou péssimo em ortografia, mas sou inteligente. Pelo menos eu acho que sou. Não tenho certeza se posso mencionar a empresa e não lembro muito bem dos nomes, mas a situação foi fácil de lembrar para mim. Na época em que comecei, eu era o técnico mais jovem do prédio. Ganhei muito dinheiro por fazer praticamente nada. Muitos gerentes não gostaram disso porque estavam lá há anos, e de repente, eu estava ganhando mais do que alguns dos gerentes veteranos na mesma unidade. Passaram-se alguns anos, houve alguns aumentos, algumas pessoas vieram e foram embora. E então recebemos essa nova gerente, a qual é o título dela, ninguém sabe, acho que inventaram um para ela, ela chega fazendo as regras mais estúpidas. Vocês devem ficar em pé para chegar mais rápido ao problema, mas nesse trabalho, às vezes passávamos horas sem problemas. Fazíamos manutenção preventiva todas as noites, mesmo que não usássemos aquela máquina em particular, e éramos bastante eficientes nisso, então não tínhamos problemas. Como basicamente nos autogerenciávamos, não tínhamos horários fixos para o almoço, porque na maioria das vezes nada acontecia mesmo, e avisávamos os outros quando saíamos para almoçar. Em um dia específico, mais da metade da equipe foi almoçar quase ao mesmo tempo, e uma das principais máquinas parou. Eu desligo o meu rádio quando estou de folga e tenho esse direito, pelo menos foi o que me disseram no início.
Eu estava voltando do almoço em direção ao relógio e acho que ela me viu primeiro ou o que quer que tenha acontecido. Por que você não atendeu o rádio? Estava desligado porque eu estava almoçando. Bem, precisávamos de todos para consertar essa máquina quebrada, mas eu estava almoçando. Da próxima vez, atenda o rádio mesmo se estiver almoçando, tudo bem, mas eu só vou te dizer que estou almoçando. Então, continuei a bater o ponto e fui ao banheiro. Enquanto voltava para o meu posto, que ficava lá no fundo da unidade, recebi uma chamada no rádio para encontrá-la no escritório, que era bem longe, tínhamos bicicletas. Então comecei a voltar quando ela disse que ia me encontrar no meio do caminho. Não sei se ela estava me observando ou o que, mas ela disse algo como: vir do almoço e ir para outro intervalo está contra as regras da empresa e você será punido por isso. Que intervalo? Ir ao banheiro? Eu não sabia que isso era considerado um intervalo. Sim, é considerado um intervalo e agora você sabe. Ok, além dessa advertência, preciso disso por escrito. No meu próximo dia de trabalho, fui chamado para o escritório. Ela não estava presente. Meu chefe disse algo como: tenho esta advertência e preciso que você assine. Não, senhor, não sem a carta que pedi a ela para me dar. Bem, vamos te colocar em período de experiência e agendar todos os seus intervalos. O que acha disso? Parece ótimo para mim, quer dizer, poderíamos usar um pouco de estrutura por aqui. Pelos 2 meses seguintes, meus chefes me diziam quando ir almoçar, o que era ótimo, porque eles sabiam que não podiam me chamar para nada durante esse tempo. E se eu não fosse almoçar naquele dia, eles não podiam me multar por isso, eles tinham que me pagar. Ganhei muito com horas extras por causa disso. Vale ressaltar que nenhum dos outros técnicos teve que fazer isso. Me disseram que eu deveria ter processado, eu não fiz, mas de qualquer forma, não durou muito, porque eu perdi mais chamadas fazendo do jeito deles. Então me deixaram voltar a ser eu mesmo. Infelizmente, eu saí desse emprego pouco depois, em parte por causa da senhora gerente misteriosa. Tenho outra história com a senhora gerente misteriosa, me avise se quiser ouvi-la. Ok, então atualização ou flashback. A senhora gerente misteriosa não parecia ter experiência técnica, ela parecia mais uma escriturária, porque, embora os técnicos sejam meticulosos, eles não têm tempo para ficar supervisionando tudo. Existem 3 formas de aprender esse trabalho. Eu posso te ensinar, mas espero que você tenha entendido as 6 palavras que eu disse o tempo todo. Você pode ficar observando, ou o prédio está pegando fogo e você melhor fazer alguma coisa. Depois de passados os 2 meses, eu me sentia invencível. Tudo o que eu precisava fazer era chegar na hora e sair na hora. Não havia nada que eles pudessem me dizer. Eu era realmente bom no meu trabalho. Qualquer coisa que me levasse mais de 10 minutos para consertar estava fora do meu alcance e deveria haver um técnico mestre lá, mas nesse ponto parecia que ela estava decidida a me pegar. Tanto é que um dos outros gerentes percebeu e me disse para ficar longe dela, mas não era. Ela aparecia em chamadas e ficava observando enquanto eu fumava nos meus intervalos, aparecendo em lugares onde nenhum outro gerente estaria. Foi assim que ela se deparou com o vazamento de produtos perigosos. Ela me chamou especificamente, o que era incomum. Cheguei lá e ela disse: limpe isso. Eu disse: legal, deixe-me pegar a fita de segurança, o balde para produtos perigosos. Blá, 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 você sabe, seguindo o protocolo, porque a essa altura, isso parecia uma armadilha. Ela disse: você não tem tempo para isso, apenas pegue alguns papel toalha e limpe antes que fique pior. Tínhamos faxineiros treinados para lidar com vazamentos de produtos perigosos. Então eu disse: você sabe o que é isso? Ela disse: não. Então eu disse: não tem chance de eu colocar minhas mãos em um líquido desconhecido só porque você quer. Eu vou pegar umas luvas e todas as coisas que o manual diz para ter ao lidar com o vazamento de produtos perigosos. Ela disse: faça o que quiser, só vá pegar. Eu disse: legal. Peguei a bicicleta e fui em direção ao armário de produtos perigosos, que ficava ao lado da sala e escritório dos faxineiros. Peguei as luvas grossas e todos os itens necessários para produtos perigosos. Voltei e ela estava limpando o vazamento com as mãos nuas, alguns papéis toalha e uma lixeira de uma senhora em uma estação próxima. Gritei: ei, você não deveria estar fazendo isso. Pelo menos deixe-me te dar umas luvas. Fui ignorado. Disse também que você não deveria estar colocando esse produto perigoso em latas de lixo públicas. Ignorado novamente. Disse tranquilo: parece que você está conseguindo, e comecei a gravá-la limpando o vazamento com as mãos nuas. Então fui até o escritório dos gerentes. Peguei um papel de advertência e escrevi. Dizia algo como técnico neste prédio, passamos
por treinamento mensal sobre vazamentos de produtos perigosos e os protocolos estabelecidos para manter as pessoas seguras. Eu sei que assisti aos vídeos e acho que ela também, talvez ela não esteja retendo as informações dadas nos vídeos ou talvez ela esteja simplesmente escolhendo não seguir o protocolo. De qualquer forma, a essa altura, ela não está apenas se colocando em perigo, ela também está colocando em perigo a vida dos trabalhadores ao seu redor. Os dias dela estavam contados, e os meus também. Eu quebrei a maior regra em qualquer emprego que você tenha: não tire uma soneca durante o seu intervalo de almoço. Acordei bem a tempo de bater o ponto. É claro que ela era a única gerente de plantão naquele momento, eles não disseram nada a respeito, mas foi durante meu período de experiência. Entreguei meu aviso prévio de 2 semanas e me mudei para outro estado. Sem relação com isso, infelizmente, eu nunca soube o que aconteceu por causa da minha a advertência. E história 3. Um favor merece outro. Ou neste caso, previne um. Esta é uma história em andamento. Meus amigos moram em uma casa que fica em frente a um terminal de ônibus, entrada de um lado, saída do outro. Por anos, com a permissão do proprietário, eles estacionavam seus carros ao lado da casa, ao longo de uma parte larga da saída do terminal. Era conveniente e as relações amigáveis significavam que meus amigos não reclamavam quando os motores a diesel eram ligados nas primeiras horas para aquecer do lado de fora das janelas de seus quartos. 2 décadas depois, o negócio é assumido por uma cadeia nacional, e com isso vem várias mudanças, em cercas novas e altas que obstruem as vistas, portões na entrada e saída, mais ônibus armazenados que exigem mais manobra e motoristas jovens e inexperientes. Ao mover os ônibus, eles frequentemente batiam em um poste de cerca ao movê-los da saída para a entrada do terminal. A estrada era estreita com uma grande cerca viva do outro lado, não era uma tarefa para ser realizada descuidadamente. Depois de algumas cercas quebradas, eventualmente o poste de madeira foi substituído por um equivalente de concreto reforçado e os motoristas pararam de atingi-lo com pressa. Outra mudança que veio logo em seguida: os proprietários exigiram que meus amigos parassem de estacionar no terreno do terminal. Eles queriam espaço para seu próprio pessoal. Depois de perguntar se havia outro espaço que fosse aceitável, foi dito a eles de forma inequívoca que os carros não deveriam estar na propriedade de forma alguma, sob quaisquer circunstâncias. Com isso, veio a conformidade maliciosa e com ela a realização gradual da gerência de que havia uma razão pela qual o proprietário anterior tinha sido tão complacente, porque agora eles estacionavam seus carros na frente da casa. Como a lei não permite estacionar na calçada, eles devem ser estacionados na rua propriamente dita, bloqueando completamente cerca de metade da estrada estreita. Consequentemente, os ônibus longos não podiam mais sair pela saída e virar em direção à casa sem atingir os carros, e se precisavam seguir em uma rota nessa direção, ou apenas mover um ônibus até a entrada, agora tinham que virar na direção oposta e percorrer alguns quilômetros pelas estradas do campo. O impacto foi sentido imediatamente. Os gerentes do terminal chamaram a polícia para reclamar sobre a obstrução, e a polícia não apenas confirmou que os carros estavam estacionados legalmente, mas que não podiam obstruir a calçada, então não poderiam ser estacionados mais perto. A gerência também solicitou à prefeitura local que designasse aquela parte da estrada como proibida para estacionamento, mas isso foi até agora combatido com sucesso. E história 4. Estorno por trabalho não concluído? Acho que deve ter sido outra pessoa. Quando eu estava na faculdade, há quase 20 anos atrás, tive um trabalho de verão para um pequeno empreiteiro. Estávamos construindo um deck de bom tamanho e instalando algumas grandes rochas ao redor como paisagismo. O cara que dirigia o equipamento usado para mover as rochas o recuou contra o lado da casa. Uma janela e parte da parede foram destruídas. O canto do equipamento estava a cerca de 1 pé dentro da sala de estar. O cara para quem estávamos trabalhando explicou tudo ao proprietário e prometeu que seria consertado o mais rápido possível. Ele até colocou por escrito, a pedido do dono da casa. O proprietário estava chateado, mas parecia bastante razoável e compreensivo. Ficamos lá até quase 22 horas construindo uma parede temporária e a cobrindo com compensado. O proprietário e mais um cara voltaram no dia seguinte para torná-la um pouco mais apresentável. O plano era encomendar a janela e o revestimento e voltar para fazer tudo certinho assim que tivéssemos os materiais. O custo para consertar a casa foi muito maior do que fomos pagos pelo trabalho do deck paisagismo como um todo. A questão é que o proprietário tinha pago integralmente com um cartão de crédito no início do trabalho. Ele decidiu contestar o pagamento, alegando que nenhum bem ou serviço havia sido fornecido. O chefe ficou chateado.
Ele tinha concordado com todas as coisas extras que o proprietário tinha pedido, substituir outra janela intacta para que combinassem, trocar o carpete em todo o quarto, mesmo que não estivesse realmente danificado, repintar todo o quarto, um corredor e outros 2 cômodos que tinham a mesma cor para que combinassem, e algumas outras coisas. Na próxima vez em que o proprietário ligou para ele para uma atualização, o chefe disse a ele que tinha recebido o estorno alegando que nenhum bem ou serviço tinha sido fornecido por ele, então deve ter sido alguma outra empresa que fez o trabalho. Ele disse para ligar para outra empresa e parou de atender as ligações do proprietário. Gosto de imaginar que sua conformidade maliciosa funcionou e que tudo terminou ali. Que ele escapou apenas com o dinheiro perdido no estorno e não com o custo de consertar a casa. Não sei como terminou. O verão acabou, e eu voltei para a escola. Tenho certeza de que ele consertou a casa eventualmente.